Muitas histórias literárias foram adaptadas para peças teatrais. São livros que brilharam nos palcos. Para conversar sobre a adaptação da obra literária Cais da Sagração para o teatro, a gente recebe a diretora teatral e professora da UFMA, Michele Cabral. Professora, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço imensamente esse convite, é um prazer estar aqui trocando essas ideias, falando de coisas que a gente ama, né, como teatro e literatura. Estou muito feliz com o convite. Professora, ano passado você participou da adaptação da obra literária Cais da Sagração do José Montello para o teatro. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco como foi esse processo de pegar uma obra literária e trazer para o teatro. A minha história com o Cais da Sagração é muito antiga, né? Na verdade, começou quando eu era adolescente. A minha mãe tinha o livro, o romance. E quando eu comecei a fazer teatro, ainda na adolescência, ali na década de 80, eu comecei fazendo obras literárias no palco, né? Com Capitães da Areia, de Jorge Amado, direção de Ageu Neto, que era estudante de letras na época, formou um grupo de teatro e ali eu comecei a atuar. Então, muito apaixonada, e comecei a ler a obra do Jorge Amado e tudo mais. E aí, quando eu comecei a ter interesse em produzir teatro, a minha mãe falou assim: por que você não pega um autor maranhense? A gente tem sempre essa tendência de buscar lá fora, né? E aí ela me apresentou o Josué Montello, e era justamente o romance Cais da Sagração. E aí eu li, eu tinha uns 17 anos, eu fiquei completamente apaixonada pela história, pelo romance. E aí ali eu comecei a desenvolver esse interesse em adaptar a obra. Em 2012, teve um concurso chamado Cidade de São Luís, que propunha encenar, levar à cena obras de autores maranhenses. E aí foi a oportunidade que eu vi de realmente efetivar a montagem, né, a adaptação da obra Cais da Sagração. Eu propus isso num projeto, nós fomos premiados, e aí foi a nossa primeira obra montada. Professora, teatro e literatura são duas áreas, né, que conversam bastante. Eu queria saber quais foram as dificuldades, né, de pegar uma obra que tem um enredo, uma narrativa e trazer para o palco. Olha, são muitas dificuldades, né? Porque apesar de o teatro também ser literatura, né? Se a gente pensar que a dramaturgia é uma linha da literatura, ele não é só literatura, né? O teatro, ele tem essa mágica de ser uma arte que dialoga com muitas outras. Dialoga com a música, com o corpo, com a voz, né? Com a literatura, com as artes plásticas, enfim, é uma obra completa, né? E nesse diálogo, né? Esse intercambiamento com outras áreas, né, artísticas. Então, é um desafio. Quando você tem um grande autor, que era o nosso caso, né, a responsabilidade foi bem maior. Mas as dificuldades principais, eu diria que é transformar o que na literatura é imaginação, é imaginado pelo leitor, né? A relação do leitor com o livro, com a obra literária, ela é muito pessoal. Eu leio, imagino, passa um filme na minha cabeça, eu imagino toda aquela situação. Então, se a obra diz, Maria atravessou a porta, bela como uma mulher deslumbrante que era, eu vou imaginar o que é belo para mim. Na minha cabeça, você vai imaginar o que é belo para você. No teatro, essa imaginação ela é conduzida pela ação. Então, eu não imagino Maria, eu vejo Maria atravessar a porta e Maria é uma mulher bela. Então, é super complicado. Eu tenho que pegar, né, uma linguagem literal e transformar em ação. Né? Teatro é ação e diálogo. Ação e diálogo. Se o personagem está nervoso, esse nervosismo precisa ser demonstrado em cena por ação, né? Por atitudes. Então, essa é a grande dificuldade, porque, de fato, é uma outra forma de narrar. E aí entra também a criatividade, né, do adaptador, do dramaturgo, em pensar a ação, né? Aquilo que pode ser produzido no imaginário do espectador, gerar cenas reais, vistas em tempo real, por um corpo real, por uma voz real e presencial, né? O teatro é a arte da presença. Então,
juntar essas duas coisas é bem difícil, mas quando a gente consegue fazer um trabalho bem feito, é muito bom, né? Você vê a literatura e você vê o teatro. Professora, e como é que foi a recepção do público para a peça? Foi assim um sucesso muito grande. Na nossa primeira temporada, 2012 e 2013, nós tivemos um público de apaixonados, porque foi a primeira montagem do Cais da Sagração. Então, era um público que já conhecia o Josué Montello, e isso nos deixava com o coração na mão, porque a nossa responsabilidade era muito grande, né? De não estragar a obra do autor. Realmente, o espectador fosse ver uma peça de teatro, que é uma outra coisa, mas sentisse ali a presença do Josué Montello, a obra de fato ali, né, aquela narrativa. Então, a gente teve um público de fãs do Josué, a gente teve um público de pessoas que não conheciam, não tinham lido a obra, queriam conhecer a obra por meio do espetáculo. Então, foi um público assim bastante heterogêneo, mas nesse perfil. Já na remontagem de 2012, a gente teve esse público, mas a gente teve um público jovem, um público de adolescentes, estudantes, até porque, por coincidência, do centenário, estava acontecendo que o Josué Montello, o Cais da Sagração, era tema do vestibular da UEMA. Então, a gente teve uma busca muito grande de jovens, estudantes de escolas públicas. Nós fizemos várias sessões para escolas públicas. Professora, e tem alguma outra peça que a senhora destacaria, assim, que também teve uma inspiração na literatura? Eu tenho vontade de montar outras obras do Josué Montello, né? Eu acho que ele é um autor fantástico. E o que mais me atrai no Josué Montello é a forma excelente com que ele coloca as questões culturais, os costumes, que são muito subjetivos, né? A cultura do homem, do povo. Isso é muito presente, é muito forte, isso me interessa muito na obra do Josué Montello, né? E eu já tive algumas adaptações do Jorge Amado, o próprio Capitães da Areia eu já adaptei, não cheguei a montar, mas já adaptei. E eu gosto muito, eu acho um exercício muito interessante. Eu já adaptei a Cartomante do Machado de Assis, né? Eu gosto muito, eu acho um exercício muito legal para o dramaturgo estar exercitando as adaptações literárias. Professora, a senhora lida diretamente com o ensino do teatro, né? Por ser professora da universidade. E eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é a linguagem teatral, né? O que a gente define como linguagem teatral, o que o diferencia da linguagem literária? Eu digo que a linguagem teatral ela é a junção, eu digo, mas tem outros teóricos, né, que dizem também, eu gosto muito do Debate, quando ele diz que a linguagem teatral é a junção, né, do convívio, da poiesis e da expectação. O convívio já é uma grande diferenciação da literatura. Enquanto a literatura é eu e o escritor, né, é uma relação íntima, eu com o livro, né? Você tem uma fruição literária que é pessoal, você faz da sua casa, no seu cantinho, você deita na sua cama e lê seu livro. No teatro, não. O teatro é a arte do convívio. Tem que estar todo mundo junto ali, com a presença do ator ali, naquele convívio carbônico ali, no mesmo tempo e lugar, né? A poiesis, que é a cena, que é a ação, né? Que é a poética que se dá ali, né? E que no livro, na literatura, é imaginada pelo espectador. No teatro, não. No teatro, aquilo é mostrado, né? Aquilo é visto ali presencialmente. E a expectação, que é o olhar, que é receber aquilo naquele lugar. Então, o teatro é uma arte compartilhada. Eu assisto com você e depois a gente pode comentar o que vimos e sentimos. A literatura, não. Eu leio, eu tenho um primeiro momento com a obra e depois eu posso expor essa obra e conversar sobre ela. Mas o que eu senti com a obra foi meu, pessoal, ali naquele momento. Você não estava comigo, né? Então, são essas as principais diferenças. Obra, obviamente que em termos de obra, de escrita dramatúrgica, também você vai ter as diferenças da dramaturgia para o romance, né? O romance é narrativo, né? Ele é descritivo. Na dramaturgia, ele é dialogado, né? Aquelas falas, as rubricas que dizem como aquele personagem está, como ele se sente. Se ele está triste, vai estar lá. O personagem está triste e o ator personifica essa tristeza. Na literatura, não, isso é narrado, né? Como aquele personagem está, se ele está deitado, como ele está, né? Aquilo é tudo descrito e aquela descrição minuciosa te leva a imaginar e visualizar aquela imagem. Então, são muitas diferenças, mas
O que une a literatura e o teatro é justamente o humano. Tanto a literatura quanto o teatro se preocupam em demonstrar as paixões humanas, né? Seus sonhos, as suas vinganças, os seus perdões, as suas dores, né? O autor, quando ele senta para escrever uma obra, ele quer comunicar algo desse mundo, do que ele conhece, do que ele imagina, do que ele vê. E o artista teatral também, ele quer mostrar o seu universo, as suas paixões, os seus amores, o que ele vê, o que ele imagina, o que ele busca. Então, essa capacidade humana de estar sempre em busca de respostas e de dialogar com o outro, de alguma forma, é o que une todas as artes, né? Eu penso. Professora, a senhora como leitora, o que a senhora costuma ler, o que lhe chama a atenção, não só do universo do teatro, mas do universo também ficcional? O professor tem um vício de só ler as coisas teóricas que tem, né? Mas eu gosto muito de romance, eu gosto de poesia também, sou apaixonada por Torquato Neto. Eu gosto de ler os novos dramaturgos, que agora, né, o Maranhão está muito rico. A gente tem a Necília Monteiro, o próprio Igor, gosto muito. Lauan de Aires, sou apaixonada pelo que ele escreve em dramaturgia. Né? Nós temos a Júlia Emília, que também é dramaturga, as meninas que estão começando a escrever e que têm publicado, eu gosto de ler também, né? Mas na minha adolescência eu gostava muito de ler romance. O romance é uma linguagem que me conquista muito, a poesia também eu gosto bastante. E se a senhora pudesse indicar um livro que a senhora gosta, que lhe chama a atenção? Eu gostaria de indicar o Jean-Paul Sartre, Entre Quatro Paredes. É uma obra muito atual, né? Para quem não tem costume de ler dramaturgia, acho que vai gostar. Em romance, eu gosto muito da Isabel Allende, né? Ela tem obras clássicas, mas ela tem também uma escrita muito atual para os jovens. O Josué Monteiro eu recomendo sempre, para todo sempre. É um autor fantástico. Ai, gente, Jorge Amado, eu sou apaixonada também. Sei lá, são tantos. É difícil até para não esquecer alguém, né? Principalmente da nossa terra. E a gente tem grandes clássicos da dramaturgia, tanto nacional como local. A própria Estrela, né? Eu gosto muito da Alenita. E o Tácito Borralho, o Aldo Leite, muitas peças de teatro. Então, os jovens, hoje, eles não leem, né? Eu vou ler teatro, eu quero montar o teatro, mas não quero ler o teatro. E é importante a gente ler também a dramaturgia. Professora, muito obrigada por ter participado hoje com a gente. Prazer muito grande, eu fico feliz de ver, né, esse tema, literatura e teatro. Já é um tema apaixonante. Eu quero voltar aqui depois, quando eu tiver uma nova peça, né, literária em cartaz, e a gente poder trocar. Muito obrigada. Obrigada a você. A minha paixão maior, que é pelo Nelson Rodrigues, eu fiquei fascinado por todas as obras dele. Então, ele foge muito do que é o teatro que eu gosto de fazer, muito mais contemporâneo, muito mais performativo, que é uma dramaturgia muito mais naturalista, cheia de detalhes, mas só que ele trata sobre a vida cotidiana, basicamente a vida carioca, tão perfeitamente que acaba me interessando assim profundamente. E da forma como ele coloca a mulher em cena, de como a forma como ele escreve, a gente vai se situando, tipo, coisas escritas em 1943, ele escrevia daquele ambiente que acontecia ali, era muito o ambiente dele, e que a gente vai vendo hoje em dia que acontece a mesma coisa. E tu vê assim, nossa, como as duas coisas se comparam. E acho que é isso que talvez me fascina mais dentro das obras dele. E a obra do Nelson é dividida em quatro livros, que é o Psicológicas, As Místicas, Tragédias Cariocas 1 e 2. A peça ela conta a história de Alaide, uma mulher que sofreu um acidente, é uma socialite carioca. E antes dela sofrer o acidente, eles tinham se mudado para uma casa, e lá nessa casa ela encontra o diário da antiga moradora, que a casa era um antigo cabaré, da Madame Clessy, muito famoso na época. E a Alaide, ela começa a ler esse diário, e ela começa a investigar sobre a vida dessa mulher, que para ela se tornou muito interessante. A peça já começa num acidente, numa completa loucura, que a Alaide estava atravessando a avenida e ela sofre um acidente de carro. E quando ela está indo para a mesa de cirurgia, ela começa a ter vários devaneios, e ela começa a voltar no tempo, e ela vai até onde Madame Clessy para poder
para tentar saber quem ela era. Então a peça ela sempre transita por esses 3 planos que Nelson divide o livro: a alucinação, a memória e o plano da realidade. Então é algo que precisa ficar sempre muito atento, porque senão acaba se perdendo, porque é sempre um plano atravessando o outro. Madame Clécy? Oh, graças a Deus, Madame Clécy, sim. Segunda mulher: uma que morreu? Alaide: morreu? Não morreu? Morreu. Assassinada. Madame Clécy morreu. Agora saia. É mentira. Madame Clécy não morreu. O que é que estão olhando? Não adianta porque não acredito. Morreu sim. Foi enterrada de branco. Eu vi. Mas ela não podia ser enterrada de branco. Não pode ser. Estava bonita. Parecia uma noiva. Literatura e teatro realizam suas funções de questionar, provocar, entreter e formar conhecimento. Assim, finalizamos esse espetáculo do Entre Letras.